Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Quinta-feira, continua um belo frio aqui em São Paulo. E saíram alguns dados interessantes, algumas projeções do IPEA, falando aí o que eles acreditam que vai acontecer com a economia brasileira durante esse ano. Então a gente vai fazer uma análise sobre essas projeções aí e tentar entender o porquê dessas projeções que estão até que bastante otimistas. Então o tema do vídeo de hoje vão ser essas projeções do IPEA. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal para não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, conteúdo novo aí às 2 horas da tarde, falando aí sobre economia brasileira, economia internacional, temas específicos, temas especiais, tudo aí para você ficar bem informado e não perder nenhuma discussão mais aí pro tiozão do Zap. E também eu peço aí para quem puder me ajudar aí, se inscrever no meu Apoia-se. Esse canal a gente faz aí para vocês conseguirem ficar bem informados, então a gente faz tudo isso aí pensando em vocês, e a gente precisa de ajuda aqui para manter esse canal de pé. Então quem puder ajudar, eu agradeço muito. Quem puder ajudar acima de R$10 por mês, ganha um presente especial todo mês aí. Uma aula minha gravada com slides especiais aí, explicando um tema econômico dessa semana aí. Essa semana não, desse mês aí, vai ser uma aula falando aí dos temas mais básicos de economia para vocês começarem a entender todos os conceitos por trás aí da economia. Mas vamos falar aí do tema do vídeo de hoje. Aliás, hoje foi um dia difícil para achar tema, viu, gente? Tem dia que não acontece muita coisa, não sai dado, não tem muita novidade, só tem briga antiga, engarrafada. Então tem dia que não acontece nada, então a gente tem que espremer aí o noticiário para tentar achar alguma coisa, mas felizmente eu consegui achar aí essa previsão que saiu ontem, na verdade, né? Saiu no dia 1º do IPEA, né? Falando aí do que ele está achando aí sobre a economia brasileira. Então ele foca basicamente em 2 pontos principais, né? O que ele está achando que vai ser o PIB e o que ele está achando que vai ser a inflação brasileira ao final deste ano. Ele até fala também do ano que vem, mas eu acho que ano que vem é muito tempo para você fazer uma previsão, então vamos focar basicamente na previsão que eles estão fazendo para esse ano de 2025. E eles estão bastante otimistas, viu? Eles acreditam que o PIB deve crescer 2,5%, um pouco acima, inclusive, aí das previsões de mercado, até previsões oficiais do Ministério da Fazenda. Mesmo com essa Selic tão elevada, eles acreditam que a Selic não vai reduzir, inclusive, esse ano. E uma inflação um pouco mais elevada, de 5,2%. Vamos começar a ver aqui os dados aqui para a gente entender da onde que eles acreditam que venha esse crescimento e também analisar um pouco aí essas previsões deles. Vamos começar pelo PIB aqui, ó. O PIB eles acreditam, eu falei 2,4, 2,5%, na verdade 2,4%, perdão, gente, de crescimento, e com uma agropecuária que vai crescer 8% esse ano, uma indústria que vai crescer 1,4% esse ano e um setor de serviços que vai crescer 1,9%. Sendo que o consumo das famílias deve crescer 2%, o consumo do governo, ou seja, o gasto do governo, deve crescer 1,1%, deve ter uma alta de investimentos de 3,4%, com 3,3% de alta das exportações e uma alta de 5,5% das importações. Então o que a gente pode ver aqui, basicamente, é o seguinte, ó, que eles acreditam que esse ano o agro vai puxar bastante a indústria, a economia como um todo, né? A gente precisa lembrar que o agro ano passado foi muito fraco. Você teve graves problemas climáticos afetando o agro, reduziu muito a produção de soja principalmente e de milho também, e a gente tem que lembrar que a soja e o milho é quase 75% aí de toda a produção agrícola brasileira. E esse ano eles estão recuperando. Você vai ter uma plantação de soja bem elevada, uma colheita de soja bem elevada, uma colheita de milho bem elevada. Então, por isso que eles acreditam aí que você vai ter uma agropecuária crescendo tanto esse ano. E sendo o principal fator aí de crescimento econômico para 2024.
Mas você tem também um certo crescimento aí dos setores urbanos, o que é importante, um crescimento de 1,4% da indústria, um crescimento de 1,9% do setor de serviços. Ou seja, eles acreditam que, mesmo com a Selic tão elevada assim, você vai ter então um certo crescimento aí puxado principalmente pela renda, já que a Selic não vai conseguir atrapalhar tanto, vai atrapalhar óbvio, mas não vai conseguir atrapalhar tanto a economia, vai ser então via o consumo que as famílias vão fazer, que vai conseguir elevar então a produção aí da indústria e do serviço. Então as famílias vão buscar mais serviços esse ano, vai ter um aumento, e as famílias vão comprar mais bens industrializados. Então é isso que vai acabar explicando essa alta aí desse PIB nesse ano. Então, mesmo com a Selic tão elevada, a questão da renda vai acabar segurando aí a lavoura. Eu acho um pouco otimista demais, até porque a gente está vendo dados industriais e começando a ver os dados do setor de serviços, a gente vê aí que existem problemas sim, que a Selic já está afetando já no segundo trimestre, o setor, a indústria nesse segundo trimestre já tem 2 quedas consecutivas mensais, e queda principalmente nos bens de capital, ou seja, investimento deve ser bastante afetado com essa Selic tão elevada, mas é o que o IPEA está achando. Então o IPEA está mais otimista do que eu nessa questão. Vamos ver então também aqui, o outro, continuar vendo aqui a análise, que tem também o lado da demanda, ó, que ele fala ó, que você deve ter então as famílias consumindo mais, ou seja, o fator renda sendo mais preponderante que o freio que a Selic está tentando fazer, ó, aumento de 2% do consumo das famílias em relação ao ano passado. O consumo do governo também deve aumentar, lembrando que o ano passado terminou com o consumo do governo um pouco melhor, então mesmo com as amarras, o governo vai conseguir realizar um gasto um pouco mais elevado que vai acabar puxando para cima aí o crescimento econômico. O investimento crescendo 3,4%, ou seja, mesmo com a Selic tão elevada, o IPEA acredita que vai ter também uma alta do investimento da Selic, do investimento econômico. E você tem, então, isso daí também é refletido nas importações, porque a gente vê que as importações, a balança comercial esse ano está refletindo muito essa alta de compra de produtos industrializados, principalmente bens de capital de fora. A indústria está comprando muito maquinaria de fora e está aumentando muito o nível da importação, mesmo com o dólar nesse nível. Então é por isso que você tem um aumento tão expressivo das importações, e as exportações vão aumentar principalmente porque vai aumentar a produção agrícola aí em 8%. Então você vê que o IPEA está achando que mesmo é, com uma taxa Selic tão elevada, você vai conseguir ter então um crescimento econômico mais robusto, principalmente puxado pela renda. Mas aí eu já vejo assim, por exemplo, depois dos dados que saíram ontem na indústria, que a gente comentou inclusive, é importante a gente lembrar que essa projeção de IPEA saiu antes desses dados da indústria. A gente já vê então uma queda, um baque bem grande aí, por exemplo, na indústria de bens de capital e bens de consumo duráveis. Isso aí porque a Selic está elevada, isso daí está reduzindo então o otimismo do empresário que tem que lucrar acima de 15% para aquele investimento fazer sentido, então isso daí já é um grande problema. E também pelo fato aí de ele não acreditar que nem no curto prazo aí que as famílias vão acabar consumindo mais. Então você vê que até indústrias de bens não duráveis, como por exemplo alimentos, bebidas e vestuários, também estão sendo afetadas aí, então a produção industrial também está caindo. Então, mais uma vez, eu acho que o otimismo está um pouco demais aí nessa projeção. Agora, a gente pode passar para ver as projeções de inflação, que também são bem interessantes aqui, ó. A gente tem esse gráfico aqui para mostrar, ó, que o IPCA deve fechar esse ano em 5,2%, acima de 5%, mas eu já falei, está acima da meta, mas pouco me importa, eu acho que está bem controlado essa inflação de 5,2%, sendo que você tem uma alta de 6,7% na alimentação em domicílio, ou seja, na alimentação que a gente compra no dia a dia, hortifruti, dentro do mercado e tudo mais, no açougue. Você tem então que bens industriais deve ter uma alta de 3,6%, e eu já explico por que está uma alta bem mais reduzida. O setor de serviços deve ter uma alta de seus preços de 6,2%, então você tem então uma pressão inflacionária maior também do setor de serviços, o que eu acho que não é problema, já explico também. E os bens administrados com uma alta de 4,4%.
Vamos começar a explicar mais ou menos o que essa projeção está falando, né? Ela está falando que você vai ter uma inflação de alimentos maior. A gente está vendo, né, que pelo menos nesses primeiros 4, 5 meses do ano, a inflação de alimentos foi mais pesada. Isso aí encareceu bastante o preço da cesta básica, pressionou bastante a inflação nesses primeiros meses do ano, justamente aí porque você tem uma alta que veio por problemas climáticos, principalmente, problema nos hortifrutis, teve problema de ovo também, então é por isso que essa inflação de alimentos vai vir mais elevada. Os bens industriais vão ficar mais comportados, porque é até uma tendência natural dos bens industriais ficarem mais comportados. Eles são muito mais levados a fatores cambiais do que outras coisas. Eles não respondem muito a aumentos de demanda ou quedas de demanda, porque eles têm meio que uma rigidez de preços, porque se uma indústria aumenta o preço do seu bem, ou reduz o preço do seu bem, ela pode ou perder mercado se aumentar, ou entrar numa guerra de preços com as outras indústrias. Então você meio que tem uma rigidez desses preços, esses preços só aumentam quando você tem um aumento de custo para todos, que seria no caso aí o câmbio, eles são muito sensíveis a câmbio nessa situação. Aí a gente vê os serviços. Se você está acreditando que a economia vai crescer mesmo, aí que nem o IPEA está falando, é normal que você tenha uma inflação de serviços mais elevada. A gente não está vendo uma inflação de serviços tão elevada assim, mas é aquela coisa, é nesse ponto que a Selic consegue ser mais sensível. E essa inflação é aquela inflação que é renda das pessoas que trabalham no setor de serviços, renda do dono do bar, do restaurante, do garçom, do faxineiro, da lavanderia que você trabalha. Então, é isso que é essa inflação. Então, é uma inflação que é, na verdade, é um reflexo aí de uma situação econômica um pouco melhor. E reduzir a inflação por aí é ferrar justamente essas pessoas. Eu acho que não é justo. Eu acho que não é o melhor caminho para você reduzir a inflação. Você tentar limar a renda de dono de bar, de dono de restaurante, do garçom, de faxineiro, do cara da lavanderia e tudo mais. E os preços administrados são preços que você tem regras específicas, né, para aumentar. Geralmente eles são reajustados uma vez por ano. A gente está falando de tarifas, como de água, de luz, ônibus, preços de combustíveis que a Petrobras que regula, a energia elétrica e tudo mais. Então é muito mais ligado à inflação passada do que outras coisas. Então você vai ter uma inflação um pouco menor dos preços administrados do que dos demais. Então, fazendo um breve resumo aqui do que tudo aí que está saindo aqui nessa pesquisa do IPEA, eu acho que essa projeção do IPEA está um pouco mais otimista do que eu, por exemplo, porque ela acredita aí num crescimento econômico mais elevado, principalmente aí, numa situação de Selic tão alta. A gente viu já que a Selic já está afetando, por exemplo, o setor industrial bem forte, com queda no investimento, queda na produção de bens capitais e tudo mais. Então acho que o fator da Selic pode acabar atrapalhando aí esse crescimento aí de 2,4%, talvez não seja esse crescimento aí, porque a Selic vai afetar. E o IPEA também está acreditando numa inflação até que um pouco mais elevada, mas bem controlada, e puxada principalmente aí pelos alimentos. Então não teria muito o que a Selic fazer, a não ser controlar a inflação de serviços, mas é o que eu já expliquei. Controlar a inflação de serviços é reduzir a renda das pessoas que trabalham com serviços, a renda do dono do restaurante, do garçom, do dono da lavanderia e tudo mais. Então, é o melhor caminho? Eu acho que não. Tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se gostaram, dá um like. Se vocês acham que falta alguma coisa aí nesse vídeo, comenta aí embaixo. Se vocês esperaram até agora para saber se curtiram esse canal, se curtiram o canal, se inscreve aí. E se você puder me ajudar no Apoia-se, eu agradeço muito aí para conseguir manter esse canal de pé. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima!